E você, como é que me entrevistou o Kelmo, não é isso? Eu entrevistei o Kelmo. Pra mim me decepcionou. Eu votei em Kelmo. Mas nessa hora, velho, ele me decepcionou muito, velho. Por quê? Pô, ele não é padre? Ele tem autoridade pra fazer extrema-unção ou não? Tem. Como é que ele não fez extrema-unção com Lula? Metia a mão na cabeça, aquele toque de chacô. Sai, diabo, sai em nome de Jesus, meu irmão. Se ele botasse essa, meu irmão, ele caísse morto ali. Kelmo ganhava o mesmo turno. Você não acha não que Kelmo ganhava? Se ele metesse a ordem, sai. Em nome de Jesus, ordem, vai reto. Sai. Eles acham que ele ganhava não, porra, não. Ganhava. Mas esse ano... No mínimo, eu preciso no turno, não é não? Mas eu vou te dar uma notícia. Esse ano vai estar o Daciolo, tá? Mas ele é padre? O Daciolo é pastor, pô. Mas ele vai exorcizar Lula? Rapaz, eu acho que sim. Ele tem autoridade espiritual pra fazer exorcismo, a zorra toda? Tem. Não, você... Ô, 38, você ele é qual a denominação? Ele é de uma igreja lá no Rio de Janeiro, o Daciolo. Mas você não sabe qual é a denominação? Eu não sei qual é. Não, mas ele tá liberando a Assembleia de Deus, uma denominação pentecostal. Sim. Viu? Ele fala em línguas estranhas, acredita nos mistérios de Deus. O Daciolo vai vir como candidato a presidente. O que você acha de línguas estranhas, velho? É bíblico, né? É bíblico. É isso, é bíblico. Tem várias coisas que são bíblicas, mas que os caras só redescobriram com sincretismo religioso dos 200, 300 anos. Não. Nós acreditamos, por exemplo, existe algumas vertentes sobre as línguas estranhas. Existem muitas pessoas que têm as línguas estranhas como idiomas. Ou seja... falar inglês, falar alemão. Ou seja... O Espírito Santo dá o dom da pessoa falar em outros idiomas. Agora, os pentecostais, na condição eu como pentecostal, eu acredito que é um idioma celestial. E Paulo disse que quem ora em línguas não fala a homens, quem ora em línguas fala a Deus. Ou seja, às vezes, quem está falando em línguas não tem a percepção do que está falando, mas é a sua alma que está se comunicando com Deus e Deus entende e supre as necessidades da sua alma. Quando você ora em línguas, você fala de forma espiritual, que é o idioma que os homens não entendem, que os infernos não entendem. Eu, particularmente, já orei em línguas. Eu estava orando em línguas e em pensamento eu estava falando com Deus aquilo que eu queria falar em línguas. Isso você compreendia na sua cabeça, mas saía outra coisa de sua boca. Isso eu compreendia na minha cabeça, eu estava entendendo que eu estava querendo falar com Deus em pensamento e eu estava falando em línguas estranhas. E está escrito, isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. A Bíblia diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos assentados unânimes em oração. De repente veio do céu um vento como um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu aquela casa. E foi distribuída entre eles línguas repartidas como de fogo, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Então, assim, nós acreditamos que o Espírito Santo veio naquele dia e distribuiu sobre os apóstolos os dons de orar em línguas. Aí tem o dom de orar em línguas, o dom de variedades de línguas e tem o dom de interpretação de línguas. Aí Paulo corrobora depois, quando ele escreve à igreja de Coríntios, que era uma igreja que tinha muitos dons, e aí se tornava uma bagunça, porque era todo mundo falando em línguas estranhas ao mesmo tempo, aí ninguém entendia nada. Aí Paulo dá uma aula para a igreja de Coríntios. Gente, vocês podem fazer uso do dom de orar em línguas, mas quando um estiver falando em línguas, que haja um intérprete, para que toda a congregação entenda qual é a mensagem que Deus quer passar para a igreja. E aí ele também orienta os irmãos não orar em línguas em alta voz, porque quando você ora em línguas, você fala diretamente com Deus. Só que ele recomenda também dizendo, gente, não deixe de falar em línguas, porque orar em línguas é bom, entendeu? Ou seja, é a sua alma se comunicando com Deus, bíblico, né? É isso, tem os dois, né? Glossolalia, como é o nome dos... Glossolalia. Glossolalia, como é o nome do outro, que é falar em outros idiomas e falar em idiomas que não existem, né? Isso, idiomáticos, isso. Né? E nós entendemos que as línguas estranhas não são línguas de anjos, porque se fossem línguas de anjos, o inferno, Satanás e os demônios entendiam que nós oramos. Né? Eles são anjos, né? Então, o orar em línguas, Paulo disse que quando a gente ora em línguas, a gente fala em mistério com Deus. O que é mistério? Algo que a gente não sabe, né? É isso aí. É isso. Tem diversos relatos, inclusive no século XX, de caras como o Padre Pio, que soldados americanos foram lá, bateram um papo com ele, saíram dizendo, pô, não sabia que o Padre Pio falava tão bem inglês. E os caras dizem, não, mas ele nunca falou inglês, não. É forte. Ele falou o que ele quis, outro ouviu por milagre, era pra ele ter ouvido, não é isso não? Aí a gente chama de dom idiomático, né? O dom idiomático nós temos muito testemunho. A gente não sabe se ele falou inglês ou se ele falou mesmo da cabeça dele e o outro ouviu como ele deveria ter ouvido, não é isso não? É isso aí, isso realmente acontece. A pessoa, por exemplo, existem missionários que já foram levados por Deus a outros países que não sabia do outro idioma. Só que ele precisava evangelizar. Ele saiu. Aí chegou lá e ele falava no idioma
E ele falava Na cabeça dele, ele tá falando normal. em um dom idiomático e conseguia alcançar e evangelizar as pessoas. Aí depois que ganha o primeiro nativo, discipula esse nativo e esse nativo agora ajuda a evangelizar a comunidade, entendeu? Isso é muito forte, então eu acredito. Agora, Renato, então, sabia que toda pessoa pode ter autoridade e poder contra os demônios? Por que você acha que não tem esse poder e essa autoridade? Rapaz, se existem pessoas que estudaram 10 anos um negócio desse, que tem experiência nisso, eu vou me meter num negócio desse, ou é melhor chamar o cara que tem uma autoridade espiritual maior do que eu? É melhor chamar o cara que tem uma autoridade espiritual maior que você. Qualquer pessoa pode fazer um batismo. Mas você vai batizar, você tendo um pastor, um padre ordenado, que vai dar orientação, fazer um curso, fazer uma ordem da formalidade, não é isso ou não? Sim, hein? sim. Mas é porque... Não, em nome de Jesus você tem autoridade, mas tem pessoas que vão fazer com mais segurança de formalidade e outras que vão fazer de qualquer maneira, não é isso ou não? Hein? Ou não? É porque cada um vai ter autoridade na sua área, né? Mas você quer que eu te dê uma orientação aqui para você conseguir expulsar demônio? Você tem mais ou menos autoridade sobre seus filhos do que um cara qualquer da rua? Eu tenho mais autoridade. Mesmo que você não seja pastor, seja nada disso. Eu tenho autoridade. Você tem autoridade espiritual sobre seus filhos, independente da idade deles ou não. Eu sou sacerdote do meu lar. Isso, nem mesmo que você não fosse pastor, que não fosse porra nenhuma na rua, dentro de sua casa você tem autoridade espiritual sobre seus filhos. A palavra sua tem muito mais poder sobre eles que a palavra de qualquer um na rua, não é isso ou não? Sim, claro. Existe uma hierarquia. O céu tem hierarquia, tem Deus, tem os anjos, tem hierarquia no inferno. Como é que no mundo todo mundo é igual? Nem todo mundo é igual, não é isso ou não? Hein? Sim, mas a palavra assim sobre o poder e a autoridade foi dado para todos, pô. Mas o que falta hoje no Renato 38 para ter autoridade? Será que não é vida de santificação? Não, pra eu ter que desafiar um demônio assim, tinha que ter primeiro a necessidade, não é isso ou não? Sim. Eu ver uma pessoa e não ter outra pessoa que possa chamar que tivesse mais autoridade do que eu pra enfrentar um negócio desse, não é isso? Mas você já viu uma pessoa possessa, não já? Não, já vi pessoas tendo crises que poderiam ser uma possessão demoníaca. Mas, inclusive, eu não tenho nem autoridade espiritual para identificar o quanto daquilo é satânico. Por exemplo, quando você vê uma pessoa que tá defendendo aborto, ele tá com um nível de possessão demoníaca ou não? Ah, é isso. Você entende que existem vários níveis. É como aquele filme lá do Nefários, não é isso ou não? Tem vários níveis de possessão demoníaca e a maioria das pessoas estão em algum nível de possessão demoníaca. Eu não vou sair na rua tirando um demônio de todo mundo, não é isso ou não? Não. Agora, se o brother lá que você entrevistou, como o nome dele, tirasse o de Lula, salvava milhões de pessoas ou não? Hein? Sim, o que eu fosse lá, meu irmão, e botasse a mão na cabeça de Lula caísse ali, meu irmão. Hein? Isso é verdade. Isso é verdade. Não é uma pessoa só, ele é salvar milhões de pessoas, não é isso ou não? Sim, sim. Ou não? Sim, claro. Mas falta santificação. Podia ter salvo o Brasil, não é isso ali ou não? Sim, claro. E você, Renato, vive uma vida de santidade? Você busca santidade? Todos os dias. Qual é a sua percepção de santidade? Entregar a Deus. Todos os dias, quando eu acordo e vou dormir, eu faço oração e peço pra conseguir ser menos pior do que no dia anterior, né? Sim. Negar a si mesmo, renunciar a si mesmo. Seja feita a vossa vontade, exatamente. Jejum. O jejum é uma das maiores armas de um cristão no mundo espiritual. Mostrando pro seu corpo que manda aquela porra ali é você. É isso aí. Quem manda aqui sou eu. Não é a vontade animal, porque nós estamos em um corpo animal, não é isso? Isso aqui tudo morre, mas a gente não morre. Essa parte aqui você tem que dizer às vezes que quem manda é você, não é isso? Se você não controla a boca, velho, não controla o pênis, velho. Isso aí você tem a certeza, não é isso ou não? Hein? Verdade. O quê? Quem não controla a boca, controla o pênis, velho? Hein? Contra demônios. E quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Pois é. Entendeu? Então, uma das armas que nós usamos hoje contra demônios é o jejum. Jesus disse assim, ó, estas castas de demônios só saem através do jejum e oração. Pois é, então, por isso. E a galera fica ganhando dinheirão aqui com as canetinhas. Se a galera fizesse jejum, não precisava das canetinhas, não é isso? Você viu que canetinha que é 20 vezes mais barata? Baratinho, não precisava de canetinha nenhuma, era só jejum, não é isso? Isso é verdade. É só jejum e oração. Pois é. Pronto. A pessoa entra num propósito forte com Deus. Renato. Tem uns pastores aí que já fizeram um jejum violento. Tinha acho que era, como é o nome dele, que era esgordo. O cara perdeu tipo 30, 40 quilos fazendo jejum. Não tem como é o nome do cara? Que é Batista, né? O Luciano Subirá. Acho que ele ficou magro fazendo isso, né? Sim, Luciano Subirá, ele tá vivendo uma vida de propósito, ele tem até uma mensagem bíblica. E era mesmo, ficou magro mesmo. Não, ele era muito obeso. Eu ouvi ele recentemente, ele disse que tinha mais de 150 quilos. Nada, né? Que sem canetinha, sem nada, só fechar a boca, né? Só fechar a boca, reeducação alimentar, teve um cara na Inglaterra, chamado Angus Barbieri, que meteu um jejum de 450 dias, se não me engano. Quase um ano e meio, velho. Consecutivos, só bebia chá, café e vitamina C. O cara saiu, sei lá, de 160 e poucos quilos pra 60 e poucos, velho. Perdeu mais do que sobrou. Mas há uma diferença de jejum intermitente para jejum bíblico, né? Hoje eu percebo que tem uma galera que jejua para estética. Não, Jesus meteu foi 40 dias, né? Tem gente que jejua hoje pra estética. Você acha que Jesus era mais magro ou mais gordo que a gente?
Eu acho que Jesus era uma máquina. Eu também acho, velho. Eu acho que 40 dias pra Jesus era como se fosse pra gente uns 50, não é não? No deserto, pô. Hein? No deserto.